O homem no beco chama a atenção de Marina no momento em que ela vira à esquina. Barbudo e vestindo roupas rasgadas, ele está sentado no chão encharcado, completamente molhado pela chuva. Sem guarda-chuva, sem abrigo, apenas papelão embaixo dele que já virou pasta há muito tempo. O coração de Marina dá aquele aperto familiar de compaixão. Esta manhã é uma lavagem cinzenta e fria de miséria que parece penetrar até seus ossos. Mas ela já está 15 minutos atrasada para sua entrevista de emprego na Costa em Advogados Associados, segurando sua pasta gasta contra o peito. Não pode se dar ao luxo de se atrasar. Não quando seu aluguel já está 3 semanas atrasado e o dono do apartamento começou a deixar mensagens cada vez mais ameaçadoras. Então ela precisa se apressar. Exceto que algo sobre o homem a faz parar. A maioria das pessoas em sua situação estaria curvada, tentando se tornar menor, invisível. Este homem está sentado como se fosse dono do beco. Mesmo sentado no chão molhado sob chuva torrencial, há algo quase majestoso em sua postura. Sua coluna está reta, ombros alinhados com uma dignidade que parece completamente incompatível com suas circunstâncias. E quando ele levanta o olhar e seus olhos se encontram, Marina sente o ar faltar. Seu olhar é perturbador, não ameaçador, mas consciente. Orgulhoso demais para alguém que deveria estar quebrado pelas circunstâncias que o trouxeram aqui. Mas principalmente, são do tom mais incomum de âmbar que ela já viu. Isso a faz tropeçar. Seu pé encontra uma pedra irregular e de repente ela está caindo para frente. Sua pasta voa de suas mãos. O conteúdo de sua bolsa se espalha pelo chão molhado. Sua carteira. O sanduíche cuidadosamente embrulhado que deveria ser seu almoço. Seu celular. Cada caneta que ela possui. Não, de novo não. Ela sussurra, se arrastando de mãos e joelhos para coletar tudo antes que seja arruinado ou levado pelo vento. É quando ela vê as mãos do estranho se movendo ao lado das suas. Marina se enrijece, esperando que ele embolse o dinheiro. Ela nem o culparia se o fizesse. Mas ao invés disso, ele reúne seus pertences espalhados com precisão cuidadosa, estendendo tudo para ela com uma delicadeza que a pega completamente desprevenida. Acredito que estes sejam seus, ele diz com voz profunda. Ele não pede nada em troca. Apenas se acomoda de volta contra a parede, com aquela mesma compostura inexplicável. Obrigada, Marina consegue dizer, aceitando suas coisas com mãos que tremem levemente. O dinheiro em sua mão representa sua passagem de ônibus para casa. Os poucos reais que poderiam garantir seu jantar hoje à noite se a entrevista for tão mal quanto ela espera. E ainda assim, sem se permitir pensar muito sobre isso, ela pressiona as notas amassadas na palma dele. Para você, ela diz suavemente. Compre algo quente para comer. A maneira como ele a olha então, aperta seu peito com uma emoção que ela não consegue identificar, como se ela tivesse acabado de fazer algo extraordinário, ao invés de simplesmente humano. Obrigado, ele diz baixinho. Marina acena e está prestes a se apressar, correr em direção ao que pode ser sua última chance de estabilidade financeira. Mas então, ela percebe a mancha escura se espalhando pelo chão molhado, onde o homem está sentado. Sangue. Ela para, seu coração martelando enquanto olha mais de perto. Como ela tinha perdido isso antes? O homem pode estar composto, mas agora ela vê o que a chuva e as sombras tinham escondido. Seu casaco está aberto levemente, revelando uma mancha escura e molhada ao longo de suas costelas onde sangue vaza através de sua camisa rasgada. Você está machucado, ela exclama. O homem olha para seu lado como se surpreso de estar sangrando. Não é nada, ele diz. Ele está pálido demais, Marina pensa. E seus lábios adquiriram um tom azulado que não tem nada a ver com a chuva fria. Claro que é, ela diz firmemente. Você precisa cuidar disso. Ela morde o lábio. Ele obviamente não pode pagar um médico ou hospital. Isso está claro por suas circunstâncias. Ela pensa na entrevista esperando por ela, em seu aluguel atrasado e no pouco que lhe resta. Então ela olha para este homem misterioso que a ajudou, sangrando em um beco sem ter para onde ir. Venha comigo, ela diz,
estendendo sua mão. Posso limpar esse ferimento e enfaixá-lo direito. Algo passa por seu rosto. No entanto, ele permanece perfeitamente imóvel, encarando sua mão estendida sem responder. O silêncio se estende desconfortavelmente. Meu nome é Marina, aliás. Marina Dias. Marina tenta um sorriso gentil, esperando encorajá-lo. Qual é o seu? Ele começa. Então para. Seus olhos âmbar encontram os dela. E pela primeira vez desde que ela o viu, ele parece verdadeiramente perdido. Não consigo me lembrar, ele murmura. A chuva continua a cair entre eles, enquanto essas palavras pairam no ar. Você não consegue se lembrar? Marina repete, encarando-o confusa. O que isso significa? Seu nome. Os últimos dias. Ela quer perguntar mais, mas algo em sua expressão, perdida e quase frágil, a impede de insistir. Talvez seja choque por perda de sangue ou trauma do que quer que tenha lhe causado esse ferimento. De qualquer forma, ficar aqui interrogando um homem ferido sob chuva torrencial não está ajudando ninguém. Tudo bem, ela diz gentilmente. Podemos descobrir isso depois. E ele olha para sua mão estendida por mais um longo momento antes de lentamente estendê-la para pegá-la. Seus dedos estão frios apesar do calor anterior que ela tinha sentido, e ela pode ver o esforço que ele faz para se levantar. Tem uma farmácia logo ali na esquina, ela diz, conduzindo-o para fora do beco. Preciso pegar suprimentos adequados para limpar esse ferimento. A farmacêutica, uma mulher de meia idade com olhos gentis, imediatamente entra em ação. Corte profundo? Ela pergunta, puxando itens das prateleiras. Você vai precisar de antisséptico, gaze, esparadrapo e esses curativos à prova d'água. Muito importante mantê-lo seco uma vez limpo. Infecção se instala rápido com ferimentos assim. Marina acena, observando a pilha crescente de suprimentos médicos. O que devemos observar? Vermelhidão se espalhando do ferimento, listras vermelhas, qualquer cheiro incomum. A farmacêutica registra o total. Vai dar R$87. O estômago de Marina despenca. Ela abre sua carteira, contando as notas escassas dentro. R$36. É isso. Ela começa, calor inundando suas bochechas. Desculpe, não tenho o suficiente. A expressão da farmacêutica se suaviza com compreensão. Você tem algo em casa que possa usar? Tenho soro fisiológico, Marina diz rapidamente. E gaze e esparadrapo. Isso vai funcionar. Só leve os curativos então. R$24. Alívio inunda Marina enquanto ela entrega o dinheiro. Do lado de fora, o homem sem nome está encostado na parede da farmácia, seu rosto ainda mais pálido que antes. Meu apartamento fica a apenas alguns quarteirões daqui, ela diz, segurando a pequena sacola da farmácia. Tenho tudo mais que precisamos lá, e é quente e seco. Ele a olha com aqueles olhos âmbar perturbadores, e ela pode ver a luta interna passando por suas feições. Está tudo bem, ela diz. Você está machucado e estou oferecendo ajuda. É o que as pessoas fazem. Algo em seu tom parece decidir por ele. Ele acena uma vez, um gesto afiado e agradecido. O prédio de apartamentos de Marina é uma estrutura cansada de 3 andares que viu décadas melhores, com pintura descascada e uma porta da frente que emperra em tempo úmido. Enquanto sobem a escada estreita até o 2º andar, ela está agudamente consciente de seu companheiro misterioso atrás dela. A maneira silenciosa como ele se move, como ele parece absorver cada detalhe de seus arredores com aqueles olhos âmbar perturbadores. No patamar, eles encontram seu Rodrigues do 1B, parado de pijama e chinelos. Oh, olá, querida, ele diz para Marina, piscando como uma coruja. Preciso pegar leite para meu café, mas não consigo me lembrar onde coloquei minhas chaves. O coração de Marina afunda. Esta é a 3ª vez esta semana que ela o encontra assim. Seu Rodrigues, o senhor não está vestido. Vamos colocá-lo de volta lá dentro. Não estou? Ele parece genuinamente surpreso,
O estranho dá um passo à frente, gentilmente pegando o outro braço do seu Rodrigues, ajudando a guiar o idoso de volta em direção à porta de seu apartamento. Estranho. Ele murmura tão baixinho que apenas Marina pode ouvir. O que é estranho? Ela sussurra de volta. O cheiro. Você não consegue... Ele se interrompe, balançando a cabeça. Deixa pra lá. Marina não sente cheiro de nada em comum, apenas o odor típico de mofo de um prédio antigo. Uma vez que eles acomodaram seu Rodrigues em segurança em seu apartamento, Marina conduz seu convidado até sua própria porta. Suas mãos tremem levemente enquanto ela mexe com suas chaves e, de repente, a realidade do que está fazendo a atinge como um golpe físico. Seu apartamento, de repente, parece impossivelmente pequeno. O estranho parece preencher toda a sala apenas ficando ali parado. Este homem alto, de ombros largos, com sujeira sob as unhas e barba. E se ele for perigoso? E se ajudá-lo foi a coisa mais estúpida que ela já fez? O estranho parece sentir sua atenção repentina. Ele para logo dentro de sua porta, mantendo distância, suas mãos visíveis e abertas ao lado do corpo. Posso ir, ele diz calmamente, sua voz gentil, não ameaçadora. A maneira como ele está dando a ela uma saída a faz se sentir culpada. Um homem perigoso não faria isso, faria? Não, ela diz, balançando a cabeça firmemente. Você está machucado e tem uma tempestade chegando. Ela abre a porta mais amplamente, gesticulando para que ele entre. Seu apartamento é pequeno e limpo. Uma sala que funciona como seu espaço de trabalho, uma cozinha minúscula e um quarto grande o suficiente para sua cama de solteiro. Mas antes de eu olhar esse ferimento, ela diz, observando suas roupas encharcadas e sujas, que estão deixando manchas molhadas em seu piso de madeira. Você precisa se limpar. Se eu te enfaixar assim, com certeza vai infeccionar. Ela desaparece em seu quarto e retorna com um monte de roupas masculinas. Calça jeans, um suéter, roupa íntima limpa e meias. Essas pertenciam ao meu ex-namorado, ela explica. Ele as deixou aqui quando se mudou com nossa colega de trabalho. A perda dele é seu ganho, eu acho. O estranho pega as roupas com um aceno agradecido. O banheiro é por ali, ela diz apontando. Tem shampoo, sabonete, toalhas limpas, até tem um aparelho de barbear novo e creme de barbear se você quiser. Enquanto ele toma banho, Marina escuta o som da água corrente e tenta não pensar no fato de que há um estranho nu em seu banheiro. Ela tenta ligar para a Costa em Advogados para remarcar sua entrevista, mas a recepcionista mal a deixa terminar de explicar, antes de desligar. Bem, lá se foi essa oportunidade de emprego. 20 minutos depois, a porta do banheiro se abre com um clique suave, e quando Marina se vira, sua respiração falha. Barbeado e fresco do banho, o estranho é deslumbrante, de tirar o fôlego de uma maneira que expulsa o ar de seus pulmões. Como ela não tinha notado antes que ele tem traços como algo saído de uma estátua renascentista. Ela o encara um momento demais, calor subindo por seu pescoço. Certo, ela diz, voz um pouco rouca. Vamos cuidar disso. O ferimento é pior do que ela pensava. Uma perfuração profunda e limpa com hematomas ao redor das bordas. Isso parece uma facada, ela diz, mantendo sua voz firme enquanto limpa com soro. Quando isso aconteceu? Algumas horas atrás, ele responde, voz tensa de dor controlada. Alguns homens ficaram insatisfeitos por eu ter escolhido o canto deles para esperar a chuva passar. Um tinha uma faca. As coisas aconteceram muito rápido. Marina pausa. Eles te esfaquearam por um lugar para sentar? Quando o território é tudo que você tem. Ele diz calmamente, olhos firmes nos dela. Não importa quão pequeno, você o defende. O ferimento está finalmente limpo. Ela aplica pomada antibiótica, cuidadosa e devagar. Ele estremece levemente. Você deveria realmente ver um médico. Isso terá que servir, ele diz simplesmente. Lá fora, a tempestade cresce. Ele olha para a janela, então para ela. Fique, ela diz firmemente, alisando a última tira de esparadrapo.
pelo menos até a tempestade passar. Ele a estuda, olhos âmbar ilegíveis, então acena. Só até a tempestade passar, ele concorda. Como se endeixa, um trovão rola sobre eles como um trem de carga, e as luzes piscam. E a tempestade não passa. Naquela noite, Marina fica acordada ouvindo a tempestade rugir lá fora. Cada rangido do prédio antigo a lembra do estranho dormindo em seu sofá. Claro, ele parece um anjo, mas isso não significa que ele não poderia estrangulá-la enquanto dorme. Ela deve ter dormido porque se encontra sonhando que está indo ao banheiro no meio da noite. E ao invés do estranho, há um lobo enorme esticado em seu sofá. A criatura é enorme, dormindo pacificamente com a cabeça descansando no apoio de braço. Mesmo dormindo, há algo majestoso sobre ele. Algo que parece tanto selvagem quanto estranhamente familiar. Ela se pergunta distantemente por que não está com medo de encontrar um lobo gigante em sua sala. Que sonho estranho. Na manhã seguinte, a tempestade ainda está batendo nas janelas quando Marina emerge de seu quarto. Bom dia, seu convidado diz, virando-se para oferecer a ela uma caneca fumegante. Espero que você não se importe. Fiz café? Não, isso é ótimo, ela diz, aceitando a xícara com gratidão. Você não precisava fazer isso. Ela estuda seu rosto à luz da manhã. Barbeado e descansado, ele parece ainda mais impressionante do que ela tinha notado na noite anterior. Há algo quase aristocrático na maneira como ele se porta, mesmo nas roupas emprestadas de seu ex-namorado. Está com fome? Ela pergunta. Posso fazer algo para comermos. Enquanto ela se move pela cozinha pegando ovos e bacon, ela o nota examinando sua pequena estante de livros. Sua coleção não é extensa, principalmente brochuras de segunda mão. Os Irmãos Karamazov, ele diz, tocando a lombada de um livro. Marina pausa, espátula na mão. Você já leu? Sua testa se franze em concentração. Acho que sim. Lembro de ter gostado. Então você se lembra de algumas coisas? Marina observa cuidadosamente. A pergunta parece causar-lhe dor. Na verdade, não. Nada além de acordar sozinho em um beco há cerca de 2 meses. Ele diz. Não sei como cheguei lá. Talvez uma lesão na cabeça. Marina sugere gentilmente. Não tinha ferimentos quando acordei. Ele responde. Apenas vazio. Ele olha de volta para o livro. Esta é a primeira coisa que parece um pouco familiar para mim. Lembro particularmente de gostar de um dos personagens, Dmitri. Ele era apaixonado, conflituoso, mas no fim redimível. O coração de Marina dói por ele. Então esse deveria ser seu nome. Ela diz impulsivamente. Até você se lembrar do seu verdadeiro. Dmitri. Dmitri, ele repete devagar. Acho aceitável. Marina não consegue evitar rir de sua expressão formal. Dmitri de repente fica rígido, sua cabeça se erguendo como se tivesse ouvido algo. O que há de errado? Marina pergunta, desligando a boca do fogão. Ele não responde. Ao invés disso, se levanta e se move para o centro da sala, narinas dilatando levemente enquanto fareja o ar. Você não sente esse cheiro? Ele pergunta urgentemente. Marina inala profundamente. Cheiro de quê? O bacon? Não, ele diz. Algo está errado. Antes que ela possa responder, ele corre para a porta. Que isso? Marina murmura, seguindo-o para o corredor. Ela o vê lá embaixo, a meio caminho das escadas, tentando forçar uma porta no térreo. Está trancada, ela grita para ele. Leva à sala da caldeira. Dmitri a ignora, jogando o ombro contra a porta. Pare, Marina diz, descendo as escadas correndo. Você precisa de uma... A porta cede com um estalo alto, e Dmitri desaparece lá dentro. Marina encara a moldura da porta quebrada em choque. O que você está fazendo? Ela grita, seguindo-o para o porão. Vou me meter em encrenca com os donos do apartamento. O porão está escuro e apertado, cheio do antigo sistema de aquecimento do prédio. Ela pode ver Dmitri perto da caldeira, examinando algo com foco intenso. Sério, você não pode estar aqui.
Ela tenta novamente, começando a descer as escadas. Fique atrás, ele ordena. Tem um vazamento. Você não pode ficar aqui. É perigoso. O quê? Marina o deixa arrastá-la de volta pelas escadas. Que tipo de vazamento? Monóxido de carbono, Dmitri diz, puxando-a em direção à saída do prédio. Precisamos ligar para os bombeiros agora. Ok, tenho um telefone lá em cima. Não, não é seguro. Ele já está arrastando-a para fora, para dentro da tempestade. A chuva imediatamente encharca suas roupas. O café mais próximo fica a meio quarteirão, mas Dmitri parece saber exatamente para onde está indo. Emergência, ele diz ao barista bruscamente. Precisamos usar seu telefone. 20 minutos depois, Marina assiste do outro lado da rua enquanto bombeiros invadem seu prédio. O chefe dos bombeiros confirma um vazamento significativo de gás no porão e que monóxido de carbono vem vazando para o prédio há dias. Não sei como você descobriu, um deles diz a Dmitri. Monóxido de carbono não tem cheiro. Dmitri parece prestes a discordar quando a dona do prédio, Dona Kátia, chega parecendo assolada e irritada. O que é tudo isso? Ela exige, olhando furiosamente para Marina. Você causou essa bagunça? Tem um vazamento de gás, Marina explica. Poderia ter matado pessoas. O sistema de ventilação só precisa de um bom chute. Kátia murmura. Então se controla. Quer dizer, vocês estão exagerando. Dmitri dá um passo à frente. Sua voz é fria, precisa. Você sabia. Ele continua, seu tom afiado. Você sabia que havia um problema com a ventilação e não fez nada. Kátia dá um passo para trás. Olha aqui. Você tem a responsabilidade de manter condições seguras para os moradores. Dmitri continua. A falta de detecção adequada de gás e manutenção de ventilação é uma clara violação dos códigos de habitação. Pessoas poderiam ter morrido. E seu Rodrigues tem ficado confuso e doente. Marina interrompe, as peças se encaixando. É por isso que ele tem estado tão desorientado. Ele estava sendo lentamente envenenado. O rosto de Kátia fica pálido. Olha, ninguém precisa fazer disso um grande problema. Você vai ouvir dos meus advogados, Dmitri diz categoricamente, sua voz carregando uma ameaça que faz até Marina tremer. Colocar vidas em risco, negligência grave. Espera, Kátia diz desesperadamente. Talvez possamos chegar a um acordo. Que tal 3 meses de aluguel grátis? Está brincando? Dmitri a corta, seus olhos âmbar ardendo. Dmitri, Marina diz calmamente, colocando uma mão gentil em seu braço. Posso falar com você por 1 minuto? Ela pode sentir a tensão irradiando dele, mas ele permite que ela o puxe para o lado. Olha, ela diz em voz baixa. Aprecio o que você está fazendo, mas ninguém aqui pode pagar advogados. Nem você. A boca de Dmitri se abre como se estivesse prestes a protestar. Então se fecha e ele pisca como se apenas tivesse se lembrado desse fato. Esse não é o ponto, ele diz eventualmente. Ela não pode sair impune disso. Ela não está saindo impune, Marina diz firmemente. Ela está oferecendo 3 meses de aluguel grátis para todos. Isso é uma boa ajuda agora. Todo mundo está seguro graças a você. É isso que importa. Ela o observa lutar com isso. Vê o momento em que sua postura rígida começa a relaxar levemente. As bordas duras de sua autoridade se suavizam e ele parece quase vulnerável novamente. Quem você realmente é, Dmitri? Marina se pergunta, observando-o olhar pensativamente para a tempestade. Mais tarde naquela noite, quando o corpo de bombeiros finalmente dá o sinal verde, Marina e Dmitri sobem as escadas até seu apartamento em um silêncio companheiro. Deixe-me verificar seu ferimento, Marina diz uma vez que estão dentro. Dmitri acena, acomodando-se no sofá e levantando o suéter emprestado. Marina se ajoelha ao seu lado, seus dedos trabalhando para cuidadosamente descolar a bandagem. Então ela congela. Isso não é possível, ela sussurra. Onde a perfuração profunda havia estado apenas na noite anterior.
Agora há apenas pele lisa e sem marcas. Nem mesmo uma cicatriz permanece. Não entendo, Dmitri diz, encarando seu próprio corpo com a mesma perplexidade que ela sente. Marina passa o dedo levemente sobre o local onde o ferimento havia estado. Eu estava preocupada com a infecção, com você precisando de pontos. Ela murmura mais para si mesma do que para ele. Talvez não fosse tão profundo quanto pensamos, Dmitri sugere, mas sua voz não tem convicção. Talvez? Marina concorda. Eles se encaram à luz do abajur, compartilhando um momento de confusão mútua. Mas a confusão desaparece, e conforme o silêncio se estende entre eles, Marina se torna agudamente consciente de quão perto eles estão. Como ela ainda está ajoelhada ao lado dele no sofá, sua mão descansando em seu peito nu. Sua respiração falha quando ele levanta a mão, seus dedos pairando logo acima de sua bochecha. Então a realidade volta com força. Eu deveria ir. Dmitri puxa o suéter de volta, levantando-se abruptamente. Ir? Ela repete. Estou melhor, ele diz. Você foi mais do que gentil, mas eu deveria devolver seu espaço. Marina sente um estranho impulso de protestar, de encontrar razões pelas quais ele deveria ficar. Mas nenhuma delas faz sentido. Ele está certo. Ele está curado, a crise acabou, e ela não tem um motivo palpável para pedir que ele fique. Claro, ela diz em vez disso, forçando um sorriso. Deixe-me embalar um pouco de comida para você. Quando ela retorna à sala, Dmitri está dobrando suas roupas velhas. Fique com essas, ela diz, acenando para as roupas que ele está vestindo. Elas servem melhor em você mesmo. Tem certeza? Confie em mim. Nunca mais quero vê-las. A amargura em sua voz surpreende ambos. Dmitri pega a sacola de comida, seus dedos roçando os dela enquanto o faz. Obrigado, ele diz calmamente. Por tudo, sua gentileza, sua casa, não sei como retribuir. Não foi nada, Marina o assegura. Não, Dmitri diz a ela, e há algo quase feroz em sua voz. Não foi nada. Você ajudou um estranho quando tinha todas as razões para não ajudar. Compartilhou sua comida, sua casa, sua segurança. Ele pausa perturbado. Não me lembro de quem eu era antes, mas não acho que eu era gentil. Não acho que teria feito o que você fez. E então ele se vai, deixando-a parada em seu apartamento repentinamente quieto demais, encarando o sofá vazio onde ele havia dormido. 2 dias passam em um borrão de rotina comum, que de alguma forma parece completamente errada. Marina vai a entrevistas de emprego, volta para seu apartamento vazio e tenta fingir que não fica olhando para o sofá onde Dmitri havia dormido. Ela diz a si mesma que é ridículo. Ela o conheceu por menos de 48 horas. As pessoas não formam vínculos tão rapidamente com completos estranhos. Mas então a tempestade atinge. Começa como chuva pesada por volta do meio-dia, o tipo que faz os sistemas de drenagem inadequados da cidade transbordarem e transformar ruas em rios. A noitinha evoluiu para algo apocalíptico. Ventos uivantes que chacoalham suas janelas, granizo do tamanho de bolas de golfe e chuva tão pesada que mal consegue ver o prédio do outro lado da rua. Marina anda de um lado para o outro em seu apartamento, checando os relatórios meteorológicos obsessivamente. Tudo em que consegue pensar é Dmitri, em algum lugar lá fora neste pesadelo climático, sem nada além das roupas nas costas. Às 20 dólares, ela não aguenta mais. Ela veste seu casaco mais pesado, pega um guarda-chuva e se aventura na tempestade. O vento quase a derruba no momento em que sai. As ruas estão quase completamente desertas, exceto pelo veículo de emergência ocasional passando com sirenes tocando. Água corre pelas sarjetas como corredeiras, e ela tem que segurar nas paredes dos prédios para não ser arrastada. Ela chega ao beco onde o encontrou primeiro, vazio exceto por detritos soprados pelo vento. Para onde ele iria? Para onde qualquer um poderia ir nisso? Ela está prestes a desistir, encharcada até os ossos e tremendo violentamente,
quando avista uma figura encolhida em um nicho estreito entre dois prédios. Dimitri! Ela grita, lutando para ser ouvida sobre o vento. Ele olha para cima e, mesmo através da chuva, ela pode ver sua surpresa. Marina. Eles compartilham um olhar através do espaço açoitado pela tempestade entre eles. Você ainda está aqui, ela diz, gesticulando para a área perto de onde ela o tinha encontrado primeiro. Um pequeno sorriso puxa o canto de sua boca. Bem, eu pensei, só por precaução. A maneira como ele diz isso aperta seu peito. Só por precaução do quê? Caso ela viesse procurá-lo. A possibilidade de que ele possa ter estado esperando envia calor inundando através dela apesar da chuva fria. Volte comigo, ela diz impulsivamente. Por favor, você não pode ficar aqui com esse tempo. Marina. E se houver outro vazamento de gás? Ela interrompe. E se eu precisar de alguém com um super olfato para salvar o prédio? Super olfato? Dimitri parece estar lutando contra outro sorriso. Uma rajada particularmente forte de vento envia detritos voando passando por eles. Sua mão sobe para firmá-la, dedos gentis, mas firmes em seu braço. A tempestade está piorando, ela diz calmamente. Não vou conseguir dormir sabendo que você está aqui fora. Ele a olha por um longo momento, chuva pingando de seu cabelo escuro. Você nem me conhece, ele diz. Isso não é verdade, ela protesta. E a admissão parece mais pesada do que deveria. Você é meu amigo. Venha para casa comigo, Dimitri. Ela diz suavemente. Só até a tempestade passar. Ele acena finalmente, e ela sente alívio inundá-la tão fortemente que é quase vertiginoso. Só até a tempestade passar, ele concorda. De volta em seu apartamento, eles ficam pingando em sua pequena entrada. Devo pegar uma toalha, Marina diz, agudamente consciente de como suas roupas molhadas se aderem à sua forma. Seria bom, Dimitri concorda. Ela se agita, reunindo roupas secas e toalhas, tentando ignorar a maneira como seu pulso acelera. Eu vou só. Você pode se trocar, ela diz, gesticulando em direção ao quarto. Vou dormir um pouco. Você também deveria. Está tarde. Deveria? Ele concorda, mas não faz movimento em direção à cama improvisada. Certo. Eles ficam ali em sua pequena sala, o peso de coisas não ditas pressionando sobre eles. Bem, Marina diz finalmente. Boa noite. Ela escapa para seu quarto, mas dormir é impossível. Não com ele do outro lado da parede. Cada rangido, cada mudança no sofá, cada respiração que ele dá, soa como se estivesse logo ao lado dela. Depois do que parece 1 hora, ela desiste. Descalça, ela rasteja até a porta e pressiona o ouvido contra ela. Silêncio. Ela a abre com cuidado e espia. A sala está banhada em luar. Dimitri está sentado na borda do sofá, cotovelos nos joelhos, olhando pela janela, ainda vigilante, como se estivesse caçando algo nas sombras. Também não consegue dormir? Ela sussurra. Ele vira a cabeça em direção à sua voz. Mesmo no escuro, seus olhos brilham. Não, ele diz suavemente. Ela sai, de repente envergonhada pela sua camisola fina e pernas nuas. O ar parece mais frio, sua pele mais apertada. Pensei em fazer um chá. Camomila, ela diz, tentando soar casual. Ajuda às vezes. Ajuda, ele repete, e há algo sombriamente divertido em seu tom. Ela limpa a garganta. Você gostaria de um? Ela já está alcançando a chaleira quando o ouve se levantar. Passos atrás dela, lentos, controlados, não altos, mas presentes. E quando ela se vira, ele está aqui. Ela recua instintivamente, o balcão pressionando sua parte inferior das costas. Ele segue, parando pouco antes de tocá-la. Marina, ele murmura, sua voz como fumaça, áspera e íntima. Ela umedece os lábios. Sua cabeça se abaixa e ela sente o roçar de seu nariz contra sua garganta. Não quero chá. Ele murmura, lábios roçando sua pele.
Ela engole. Não? Ela pergunta. Suas mãos voam para seu peito, destinadas a empurrar, mas não empurram. Elas se enrolam em sua camisa, puxando-o para mais perto. Você cheira a chuva e calor, ele responde. E algo mais doce por baixo. Dmitri, ela respira, todo seu corpo vibrando. Você tem sido tão gentil comigo, ele sussurra. Deixe-me retribuir. O beijo desaba sobre eles como a tempestade lá fora. Faminto, imprudente, atrasado. Ele a beija como se estivesse lembrando algo com seu corpo antes que sua mente possa alcançar. Como se sua boca fosse um segredo que ele conheceu em outra vida. E o chá é completamente esquecido. Marina acorda com o tinir baixo de cerâmica e o sibilo suave de uma chama de fogão. Ela caminha descalça até a cozinha, o algodão de sua camisola grudando na pele aquecida pelo sono. Dmitri está no fogão, descalço. Quando ele se vira para olhá-la, seus olhos âmbar brilham na luz da manhã, e seu sorriso lento e preguiçoso quase a faz cair de joelhos. Bom dia, ele ronrona, voz ainda grossa de sono. Bom dia, ela diz, de repente tímida. Ele lhe entrega uma caneca, dedos roçando os dela, e seu estômago se agita. Uma excitação suave e nervosa que ela não sentia desde a adolescência. A tempestade passou, ela murmura. Passou mesmo, ele diz, olhos focados nela. Você poderia ficar mais um dia, ela hesita. Só por precaução, disseram que pode ter mais temporal. Um momento de silêncio, então sua boca se contorce. Por precaução, ele ecoa, dando um passo à frente com um brilho nos olhos. Entendo. Você está só sendo cuidadosa. Sou extremamente cuidadosa, ela responde, queixo levantando. Sim, ele concorda. Sua voz áspera enquanto seus dedos prendem uma mecha de cabelo atrás de sua orelha. Você é. Quando ele a beija, é lento e quente, com gosto de café e algo mais profundo, algo não dito. Seu corpo se inclina nele antes que sua mente alcance. Só mais um dia. Ele murmura contra seus lábios. Mas um dia se torna 2. Depois 1 semana, depois mais. Eles caem em um ritmo fácil, exceto que nada sobre isso é fácil. Cada roçar de pele parece elétrico. Cada olhar perdura 1 segundo a mais. Estou apenas agradecido, ele diz uma tarde, encurralando-a contra o balcão, sua boca fantasiando sua mandíbula. Você salvou minha vida. Deixe-me mostrar minha apreciação. Isso é apreciação? Ela ofega enquanto seus dedos brincam com a borda de sua cintura. Gratidão profunda e ardente. Ele confirma solenemente antes de se ajoelhar para demonstrar quão grato ele pode ser. Eles brincam sobre a situação. Marina o chamando de seu inquilino especial. Dmitri insistindo que está pagando o aluguel de maneiras cada vez mais criativas. Mas por baixo do humor, há algo mais profundo, mais intenso, como a maneira que seus olhos ficam planos e predatórios quando outro homem flerta com ela na mercearia. Ou a maneira como ele rosna baixo e quieto quando beija seu pescoço exatamente onde seu pulso bate mais forte. Você é insaciável. Ela ofega uma noite enquanto ele a pressiona nas almofadas do sofá. Por você, ele respira, voz áspera de necessidade. Só por você. Dmitri não se contenta em simplesmente ocupar espaço no apartamento dela. Aos poucos, começa a resolver todos os pequenos problemas acumulados. Conserta a porta do armário que vivia emperrando, reorganiza a cozinha inteira para que tudo fique mais prático e funcional. Você não precisa fazer tudo isso, Marina diz, segurando uma chave de fenda que ele lhe entregou sem explicação, parada em uma cadeira para alcançar uma luminária. Não faz sentido deixar as coisas quebrando, ele diz naturalmente. Problema pequeno vira problema grande se você ignorar. Logo, as habilidades organizacionais de Dmitri se estendem além de seu apartamento. Ele cria cronogramas para a manutenção do prédio, gráficos de rotação para ajudar Dona Lúcia, que de alguma forma são implementados sem que ninguém se lembre de ter concordado com eles.
Você tem jeito com as pessoas. Marina observa uma noite enquanto sobem as escadas. É como se você sempre soubesse como fazê-las fazer o que você quer. Dmitri para tão de repente que ela quase colide com ele. Isso é ruim? Ele pergunta genuinamente curioso. Não. Ela diz, agudamente consciente de seus dedos em seu cotovelo. É apenas incomum. Mais tarde, quando estão emaranhados na cama, ele a beija descendo seu pescoço com o que parecia fome mal contida. Ela sente seus dentes roçarem sua pele, mais afiados do que deveriam ser. Algo em sua voz está tremendo. Eu não deveria? Em vez disso, ele afunda sua boca em sua pele e deixa marcas moldadas como sua fome. Uma tarde no café que frequentam, Marina se levanta para ir ao banheiro. Quando volta, há uma mulher debruçada na mesa deles, rindo de algo que Dmitri acabou de dizer, claramente flertando com ele. A onda de possessividade que a atinge é tão poderosa que a para no meio do passo. A mulher ri de algo que Dmitri diz, inclinando-se mais perto, e Marina sente como se não conseguisse respirar. Que direito ela tem de sentir ciúmes quando são apenas colegas de quarto que dormem juntos? Mas observando a estranha flertar com ele, vendo o charme fácil nas respostas educadas de Dmitri, Marina percebe com clareza surpreendente que não quer ser apenas qualquer coisa para ele. Ela quer ser tudo. O pensamento a atinge como um trem de carga. Ela está apaixonada por ele. Quando isso aconteceu? Quando o homem misterioso que ela resgatou se tornou a pessoa que ela não consegue imaginar viver sem? Sua mente está girando com a magnitude de sua percepção. Ela está apaixonada por um homem cujo nome verdadeiro ela nem sabe. Um homem que pode vê-la como nada mais do que abrigo temporário e sexo conveniente. Você parece distante desde o café. Dmitri observa no caminho para casa, suas narinas dilatando levemente como se estivesse lendo seu humor através do cheiro. Estou bem, só pensando. Ele estuda seu rosto por um longo momento, então acena. Que tal eu cozinhar hoje à noite? Você não precisa... Eu quero, ele diz firmemente, colocando seu rosto em suas mãos. Deixe-me cuidar de você. Seu polegar escova seus lábios, e ela se vê inclinando-se no toque, como se fosse atraída por ele por alguma força magnética. Ok, ela sussurra. Ele sorri, lento, afiado, cheio de promessa. Bom, volto em 1 hora. Ela ainda está ali, parada, sorrindo para si mesma, quando uma voz áspera corta seus pensamentos. Você deveria ter vergonha de si mesma. Marina gira para ver um homem bem vestido de meia-idade caminhando em direção a ela, seu rosto contorcido de repulsa. Seu terno caro e porte confiante gritam dinheiro, mas sua expressão está cheia de raiva. Com licença? Marina diz desconcertada. Ficar com aquele homem, ele diz, sua voz ficando mais alta. Você convenientemente ignora todas as vidas que ele arruinou porque ele te compra coisas bonitas? Desculpe, não sei do que você está falando. Bruno Tempesta, o homem cospe, CEO da Tempesta Corporações. Marina franze a testa confusa. Não se faça de boba comigo. Eu vi você com ele. Espera. Marina balança a cabeça. Você está falando do Dmitri? Dmitri? O homem zomba. Acha que eu não reconheceria o homem que me forçou a vender minha empresa, depois a destruiu, vendeu as partes lucrativas e jogou fora o resto? Centenas de pessoas perderam seus empregos por causa dele. Acho que você está confundindo as pessoas. Marina protesta. Ele não é... Ele morava na rua. Ele está com amnésia. Amnésia? O homem ri asperamente. O homem vale milhões. Provavelmente está tramando algum esquema elaborado. Evasão fiscal, esconder ativos, quem sabe. Marina se lembra do ferimento de Dmitri, as condições ruins em que ele vivia e, acima de tudo, os olhares perdidos que ele tinha sempre que tentava se lembrar de sua vida passada. Você está errado, ela insiste, mas a dúvida já está se infiltrando. Todas aquelas contradições sobre Dmitri, sua fala refinada, seu conhecimento de negócios,
a maneira como comandava situações como se estivesse acostumado a estar no comando. Tenho que ir, ela sussurra. Olha, garota, o homem diz, sua raiva desaparecendo em algo como pena. Talvez você realmente não soubesse, mas agora você sabe. Se eu fosse você, ficaria longe desse homem. Depois que o homem vai embora, Marina fica parada na calçada, o nome ecoando em sua cabeça. Bruno Tempesta. Ela puxa o celular e digita o nome. A tela explode em resultados. Lá está ele nos 30 abaixo dos 30 da Forbes. Na matéria da Época Negócios, os bilionários mais jovens do Brasil. Dimitri em um terno elegante, parado em um escritório com paredes de vidro no alto de São Paulo. Fotos de sua vasta propriedade em Campos do Jordão, seu apartamento de cobertura, sua frota de carros de luxo. Marina encara as imagens na tela pequena, sentindo-se menor e mais insignificante a cada rolagem. O homem nessas fotos pertencia a um mundo tão distante de seu apartamento apertado que eles poderiam muito bem ser espécies diferentes. No caminho de casa, ela passa na banca da esquina e vê Época Negócios, com o rosto dele estampado na capa. Compra sem nem pestanejar, sem se importar com o preço. Tropeça para casa segurando a revista como se fosse uma bomba. Dimitri está na cozinha vestindo roupas emprestadas, mexendo uma panela como se pertencesse ali. A visão a despedaça. Ele descalço em sua cozinha, brincando de casinha como se fosse real. Como se qualquer coisa disso fosse real. Marina joga a revista nele. Ela atinge seu peito e cai no chão, páginas se abrindo para revelar seu rosto olhando de cima da capa brilhante. O silêncio que segue é ensurdecedor. Dimitri olha para a revista e Marina vê o momento exato em que o reconhecimento passa por suas feições. Você tem mentido para mim? Ela pergunta, sua voz mal acima de um sussurro. Isso tudo é algum tipo de piada? Não. Ele protesta imediatamente, balançando a cabeça. Marina, Bruno Tempesta. Ela lê da capa. Patrimônio líquido 5,6 bilhões de reais. CEO da Tempesta Corporações. Ela olha para ele. É você, não é? A boca de Dimitri se abre e fecha como se não conseguisse encontrar as palavras. Eu não me lembro de nada disso. Ele acaba sussurrando. Um homem veio até mim hoje. Marina continua. Ele te conhecia. Disse que você destruiu a empresa dele. Isso não é... Dimitri olha da revista. Eu nunca... Olhe para si mesmo, Marina diz, gesticulando para as páginas abertas. Olhe para aquela casa, aquele escritório. Você poderia comprar meu prédio inteiro com troco de bolso. As fotografias a zombam com sua opulência. Ela pensa em seu próprio reflexo no espelho do banheiro esta manhã. Olhos cansados, roupas de segunda mão. Não me lembro de ser essa pessoa. Ele insiste, desespero em sua voz. Não importa, Marina diz, virando-se dele porque olhar para seu rosto dói demais. Ela sente como se estivesse perdendo-o, como se ele já estivesse escorregando para aquele mundo cintilante onde ela nunca poderia seguir. Agora que você sabe quem é, pode ir para casa, ela murmura. Marina, você não vai ficar aqui agora, vai? Ela vira para o ensaio fotográfico de sua propriedade em Campos do Jordão. Olhe isso, você poderia estar vivendo em uma mansão. Vamos, não sabemos nem se sou realmente eu. A voz de Dimitri fica tensa. Pode ser um homem muito parecido comigo. Marina balança a cabeça e passa por ele em direção à cozinha. Vamos jantar então, certo? Ah, espera. Por que você jantaria aqui quando poderia estar comendo em algum restaurante estrelado Michelin dentro de 1 hora? Bruno, esse nome não significa nada para mim. Ele resmunga. Aquele homem disse que você estava mentindo. Marina continua. Que você provavelmente está evadindo impostos ou escondendo ativos. E você acreditou nele? A voz de Dimitri racha. Assim, sem mais nem menos? Algum estranho na rua? A dor em sua voz a faz querer retirar tudo, pedir desculpas e fingir que nada disso aconteceu.
mas ela não pode. As fotografias estão bem ali. Prova de uma vida tão além de seu alcance que pode muito bem ser fantasia. Não, Marina diz, sua voz pequena e quebrada. Sei que você não mentiu sobre ter esquecido, mas a verdade é que não importa. Acabou. Isso... Ela acena entre eles. Não pode continuar mais. E por que não? Dmitri desafia, tom quieto. Por que continuaria? Por que você escolheria isso? Ela gesticula ao redor de seu pequeno apartamento. Quando poderia ter aquilo? Ela segura a foto de sua propriedade, a imagem borrando através de suas lágrimas. Porque você não está lá dentro, Dmitri sussurra, apontando para as fotos. Você está aqui. Eles se encaram através do pequeno espaço, o peso de sentimentos não ditos pairando entre eles. O coração de Marina racha um pouco mais a cada segundo que passa. Olha, você deveria ir. Ela diz finalmente. Ligue para sua empresa ou algo assim. Não quero. Sim, bem, eu quero que você vá. Você está na minha casa. Os olhos de Dmitri brilham dourados. Realmente brilham como luz refletindo em metal. Você quer que eu vá? Ele pergunta. Marina não responde. Não pode confiar em sua voz. Tem medo de que, se falar, vai ter que retirar tudo. Implorar que ele fique. Marina. Sua voz está mais áspera agora, com uma borda que ela nunca ouviu antes. É quase um rosnado. Sim, ela sussurra, a palavra rasgando algo vital dentro de seu peito. Quero que você vá. Dmitri parece que pode argumentar, ombros tensos com tensão, e então ele estremece. Seu rosto se contorcendo em dor, e de repente ele tropeça, uma mão indo para seu peito como se algo dentro estivesse tentando arranhar seu caminho para fora. O que há de errado? Marina pergunta, alarme cortando sua raiva. Ele não responde, apenas faz um som que é parte suspiro, parte gemido. Sua respiração se torna trabalhosa e suor forma gotas em sua testa, apesar do ar fresco da noite. Dmitri. Medo substitui sua raiva enquanto ela o observa lutar. Ele se agacha, todo seu corpo tremendo. Suas mãos estão cerradas em punhos. Dmitri. A voz de Marina sai como um sussurro, terror substituindo toda outra emoção. Ele faz um som que é parte grunhido, parte rosnado, e então seus ossos começam a estalar e se esticar audivelmente. Pelo escuro brota por sua pele conforme suas roupas rasgam e caem em trapos. Suas mãos se tornam garras, seus dentes se tornam presas, e sua coluna se curva e se estende até que onde Dmitri estava agachado, há agora um lobo enorme com olhos âmbar brilhantes. Marina grita, o som rasgando de sua garganta involuntariamente. O lobo, Dmitri, a olha com aqueles olhos familiares por um momento de partir o coração. Então ele se vira e salta através de sua janela, estilhaçando o vidro enquanto desaparece na noite. Marina fica congelada em seu apartamento destruído, cercada por vidro estilhaçado e tecido rasgado, encarando a janela quebrada por onde Dmitri desapareceu. O silêncio após o caos é ensurdecedor. Primeiro, o gentil e misterioso Dmitri é na verdade um CEO bilionário implacável, e agora ele se transformou em um lobo bem na frente dela. Estou perdendo a cabeça, ela sussurra, passando as mãos pelo cabelo. Estou realmente perdendo a cabeça. Ela vê seu rosto novamente logo antes da transformação. A confusão, a dor, e depois o jeito como o lobo havia olhado para ela com tanta angústia. Ela repassa de novo e de novo, o ganido suave quando ela gritou, a maneira como ele estremeceu, como se o medo dela o machucasse fisicamente. E agora ele está sozinho lá fora, ela diz. O pensamento a sacode. Dmitri, Bruno, quem quer que ele seja, estava confuso e assustado, e ela o mandou embora. A culpa atinge forte. Droga. Ela respira, pegando sua jaqueta. Ela precisa encontrá-lo, explicar algo. Não pode deixar assim. Não quando está apaixonada por ele. Não depois do jeito que ele olhou para ela.
As ruas estão estranhamente silenciosas para início de noite. Marina se apressa em direção à área onde o encontrou primeiro, vasculhando cada beco, cada sombra. Dimitri! Ela chama suavemente, não querendo chamar atenção, mas desesperada para que ele ouça. Dimitri, por favor. Ela está na metade do quarteirão quando mãos a agarram por trás. O quê? Ela começa a gritar, mas uma mão áspera cobre sua boca. Ela é puxada para o espaço estreito entre dois prédios. Seu coração dispara enquanto ela luta, mordendo a mão, chutando selvagemente. Mas há pelo menos 2 homens, talvez 3, e eles são mais fortes. Silva, alguém diz atrás dela. É ela? Através do pânico, ela vê o homem que havia reconhecido Dimitri mais cedo emergir das sombras. Sim, ele diz, olhando para ela com algo próximo de pena. Um dos homens enfia um maço de dinheiro na mão de Silva. Pagamento conforme acordado. Os olhos de Marina se arregalam. Ela se debate mais forte, tenta gritar, mas alguém pressiona um pano sobre seu nariz e boca. O cheiro químico a faz engasgar. Não se preocupe, Silva diz, sua voz desaparecendo conforme a droga toma conta. Eles não vão machucá-la. Só precisam de isca para atrair Bruno. Marina acorda com uma dor de cabeça latejante e o gosto amargo de químicos em sua boca. Ela está amarrada com abraçadeiras de plástico a uma cadeira de metal em um depósito abandonado. O ar espesso, com ferrugem e podridão. Luz amarela de poste filtra através de janelas quebradas no alto. 3 homens circulam em volta dela como predadores. Grandes, musculosos, quietos demais. Algo sobre seus movimentos a faz lembrar de Dimitri. Ela acordou? Um diz. Bom. Outro se agacha ao nível de seus olhos. Agora esperamos o alfa vir correndo. O líder puxa uma faca, testando seu fio no polegar. De qualquer jeito, ela fez seu trabalho. Silva disse para garantir que Bruno sofra, não disse? Terror a agarra enquanto a lâmina se aproxima. Por favor. Não se preocupe, querida. Vamos fazer rápido. Então vem o rosnado. Baixo, primitivo, desumano. Ele vibra através do chão e sobe por sua espinha. Os homens congelam. Pensei que você tivesse dito que ele não se transformava mais. Um sussurra. Cala a boca. Preparem-se. Das sombras, um lobo enorme entra na luz. Maior que antes. Pelo escuro como fumaça. Olhos âmbar travados na faca perto de sua garganta. Ora, ora! O líder zomba, não abaixando a lâmina. Olha o que saiu da sarjeta. O lobo dá um passo à frente. Os homens se movem, cercando-a. Você lembra como isso funciona, não é? Mais um passo e ela morre. Dimitri para, olhos travados na lâmina. 3 metamorfos, um escudo humano. Aqui está o que você vai fazer. Você se transforma de volta. Devagar. Então conversamos sobre revanche. Marina vê a tensão em seu corpo. Raiva lutando contra a contenção. Dimitri, não! O homem dá um tapa nela. Sua cabeça gira para o lado. Cala a boca. É quando Dimitri estala. Ele avança. Não no líder, mas no homem à sua esquerda. O elemento surpresa lhe dá a vantagem. Dentes se fecham. Sangue espirra. Caos irrompe. O líder se vira. Faca esquecida por um momento. É o suficiente. Dimitri libera seu primeiro alvo e pivoteia em direção à Marina. O terceiro metamorfo começa a se transformar, mas Dimitri passa por ele como nada, focado apenas nela. O líder levanta a lâmina, mas Dimitri se choca contra ele. Eles batem em caixotes, a faca tilintando ao longe. Todos os 3 homens se transformam agora, ossos estalando, corpos se esticando. Mas eles são menores. Dimitri luta como algo selvagem e preciso. Eles vêm a ele em conjunto, mordendo suas pernas, tentando derrubá-lo. O chão corre com sangue. Algum dele, a maior parte dos outros. Um por um eles vacilam, mancando, derrotados. Apenas o líder deles permanece. Ele rosna, recuando em direção à janela. Ele desaparece na escuridão.
Dimitri balança. Sangue embola seu pelo. Ele dá um passo em direção a Marina e desaba. Dimitri! Marina se liberta das amarras danificadas e cai de joelhos. Sua forma começa a mudar. Momentos depois, ele está nu e sangrando no concreto, pálido, imóvel. Dimitri! Ela sussurra, segurando sua cabeça. Suas mãos pressionam inutilmente contra os piores ferimentos. Acorda! Seus olhos tremulam abertos, sem foco. Ele olha para ela atordoado. Marina, o que aconteceu comigo? Lembro de estar com raiva e então... Você não sabia? Ela pergunta atordoada. Sobre a coisa do lobo. Você realmente não sabia? Ele geme tentando sentar, então desaba novamente. Aqueles homens, eles me conheciam, disseram que... Você está sangrando demais. Marina interrompe. Preciso conseguir ajuda. Marina, ele sussurra, sua mão encontrando a dela. E se eles estiverem certos? E se eu realmente for um monstro? Não, ela diz ferozmente. O homem que conheço é bom. Ele é gentil. Você acabou de arriscar tudo para me salvar. Sua voz racha. Eu te amo, Dimitri. Quem quer que você tenha sido, qualquer que seja seu nome. Seus olhos se arregalam levemente com sua confissão. Mas antes que ele possa responder, eles reviram, e ele fica mole em seus braços. Socorro! Marina grita para o depósito vazio. Alguém nos ajude! É quando ela ouve o som de carros parando lá fora, seguido por passos rápidos. Ele está aqui! Uma voz chama. 3 figuras em ternos sob medida explodem através da entrada do depósito, movendo-se com a mesma graça predatória que os homens que os atacaram. Mas esses recém-chegados vasculham o espaço com eficiência profissional, seus olhos imediatamente travando em Marina. Alfa, o maior dos 3, um homem com cabelo prateado e olhos azuis frios, corre para a frente, caindo de joelhos ao lado deles. Bruno, você pode me ouvir? Por favor, nos ajude. Marina ofega. Ele está perdendo muito sangue. Precisamos levá-lo a um hospital. Hospital? A mulher do grupo, loira e de traços afiados, zomba de Marina. Para quê? Como assim para quê? Marina pergunta. Ele está morrendo. O Alfa não precisa do seu hospital humano. O terceiro homem, mais jovem, com óculos de armação de arame e uma pasta de couro apertada em suas mãos, diz desdenhosamente. Marina tenta alcançar Dimitri novamente, chamando seu nome, mas o homem de cabelo prateado a afasta, embora o da pasta continue. No entanto, talvez pudéssemos acelerar o processo um pouco. Se ele pudesse chegar à reunião do conselho hoje à noite, isso nos pouparia tempo considerável. Os acionistas estão ficando inquietos. Essas pessoas são loucas, Marina murmura. Mas então a mulher produz uma seringa de sua jaqueta e a mergulha diretamente no peito de Dimitri. Não, Marina grita. Mas de repente Dimitri ofega e senta ereto, seus olhos se abrindo com clareza surpreendente. Os 3 recém-chegados imediatamente inclinam suas cabeças em sincronização perfeita. Alfa, eles dizem em uníssono. Bem-vindo de volta, o da pasta diz, puxando documentos. Se eu pudesse apenas conseguir sua assinatura neste acordo de fusão bem rapidamente... Pelo amor de Deus, Marina explode. Ele está ferido, deixem-no em paz. Mas Dimitri pisca, dá uma olhada rápida no documento e toda sua atitude muda. Que porcaria é essa, Marcelo? Ele rosna, rasgando os papéis. Este contrato é péssimo. O que eu já disse sobre negociar com o Grupo Fonseca? Tem que jogar duro, senão eles te arrancam até a última gota. Marcelo pisca de volta o que podem ser lágrimas de alívio. Oh, graças a Deus você voltou, Alfa. Estivemos tão perdidos sem você. Você é um incompetente, Marcelo. Dimitri continua friamente. Mas, senhor, onde você esteve? O que aconteceu? Estivemos procurando por meses. Não é da sua conta. Dimitri o corta com frieza. Seu trabalho não é ficar me fazendo perguntas. É resolver problemas antes que eu precise saber deles. A mulher fareja delicadamente.
Alfa, agora que você lidou com aqueles 3, o que devemos fazer? Retaliamos? Fazemos um exemplo? Precisamos enviar uma mensagem. O homem de cabelo prateado concorda. Mostrar às outras matilhas o que acontece quando nos atacam. Marina sente como se estivesse assistindo estranhos. E está, porque este homem frio e calculador dando ordens não é alguém que ela reconhece. Onde está a pessoa gentil que lia para ela nas noites? O que fazemos com a humana? A mulher pergunta de repente, apontando para Marina. O olhar de Dmitri salta para ela, e por apenas um momento, meio segundo, algo passa por seu rosto. Mas então, levem-na para casa, ele diz sem expressão. Certifiquem-se de que ela assine os termos de confidencialidade. Espera. Marina começa, estendendo a mão para ele, mas mãos já a agarram pelos braços, levantando-a. Enquanto a conduzem para um carro esperando, Marina olha para trás desesperadamente. O homem por quem se apaixonou, Dmitri gentil e perdido, que fazia café para ela de manhã e se preocupava com seu Rodrigues, pode muito bem nunca ter existido. 2 semanas parecem 2 anos. Marina encara seu reflexo no espelho do banheiro, mal reconhecendo a mulher olhando de volta. Olheiras, cabelo sem vida, alguns quilos extras. O prédio inteiro tem tentado alimentá-la desde que ele partiu. Até Dona Kátia trouxe biscoitos, pairando desajeitadamente em sua porta. Sentimos falta de ver você e Dmitri juntos, Dona Lúcia havia dito gentilmente. Um jovem tão legal? Marina engoliu o nó em sua garganta. Como você diz a alguém que está de luto por um homem que pode nunca ter existido? Ele desapareceu sem uma palavra. Apenas uma equipe de advogados em sua porta na manhã seguinte, armados com termos de confidencialidade e acordos de sigilo. Assine aqui e aqui, rubrique aqui. Um depósito de agradecimento por sua discrição apareceu em sua conta. Útil, sim, mas a fez-se sentir barata, apagada. Nenhuma palavra dele. O lado positivo, seu emprego. Graças à ajuda de Dmitri com seu currículo naqueles dias, ela conseguiu uma posição em uma prestigiada agência de marketing. Mas o sucesso parece vazio quando você não tem ninguém com quem compartilhar. Seus dias borram em reuniões e e-mails. E hoje à noite, voltando para casa de mais um longo dia de fingir que se importa, o céu se abre. A chuva despeja em lençóis implacáveis, do mesmo tipo que os trouxe juntos. Sem pensar, seus pés a levam para outro lugar, não para casa, para o beco. É menor do que ela se lembra, mais sujo. Apenas uma passagem estreita entre prédios, sem nada de especial, exceto que mudou tudo. Ela fica no lugar exato onde o encontrou. A chuva encharca seu casaco. Como ela poderia ter sabido que o homem caído aqui, perdido, vulnerável, era um tubarão corporativo? Um ser sobrenatural. E ainda assim, ela tinha sentido algo, uma atração, como se ele já fosse importante. Enquanto ela é apenas Marina Dias, comum. A garota que aconteceu de estar no lugar errado na hora errada e teve seu coração completamente partido. A chuva de repente para de atingi-la, embora ela ainda possa ouvi-la batendo ao redor. Ela pisca, confusa. Há um guarda-chuva sobre sua cabeça. Ela se vira lentamente, com medo do que vai encontrar, ou pior, do que não vai encontrar. Mas ele está lá, segurando um guarda-chuva preto sobre ambos. Seu cabelo está mais curto, perfeitamente penteado. Ele está barbeado, vestindo um terno carvão que provavelmente custa mais que seu apartamento. Mas seus olhos, aqueles olhos âmbar incomuns com pintas douradas, são exatamente os mesmos. Você ainda está aqui? Ele diz suavemente, sua voz dolorosamente familiar. Ela dá de ombros, garganta apertada. É bem, ela murmura. Só por precaução. Algo como esperança passa por seu rosto, mas ela se protege contra isso, contra ele. A última vez que viu este homem, ele foi embora sem olhar para trás. Então, ela diz, encontrando sua voz. Você se lembra de tudo agora? Ele hesita. Sim,
Ele admite depois de um momento. Lembro. Bom. Ela lhe dá um pequeno sorriso apertado. Conveniente, quer dizer, para todos aqueles negócios que seus associados parecem precisar de você. Seu sorriso se aperta em algo nervoso. Sim, ele diz. Suponho que sim. A chuva tamborila contra o guarda-chuva, criando um mundo privado ao redor deles. Ele a olha cuidadosamente. Como você tem estado? Ele pergunta. Bem, não fui sequestrada há um tempo, então tem isso. Ela responde, fazendo-o estremecer. Sinto muito profundamente pelo que aconteceu naquela noite. Foi inteiramente minha culpa você ter se machucado. Se eu soubesse... Sabe o que machucou mais do que ser agarrada por aqueles homens? Ela interrompe. O fato de você simplesmente ter desaparecido depois, sem uma palavra, sem ao menos um adeus. Dor passa por seu rosto. Sinto muito, ele diz novamente. E ela acredita que ele é sincero, o que de alguma forma torna tudo pior. Quando acordei com todas as minhas memórias intactas, fiquei preocupado. Alarmado, na verdade. Como eu tinha esquecido tudo. Quem tinha feito isso comigo? Ele passa a mão pelo cabelo. Não tenho muitos amigos, Marina, mas tenho muitos inimigos. Não tinha certeza se podia confiar nem na minha própria matilha. Precisava entender o que tinha acontecido antes de te ver novamente. E eu... Ele se interrompe, estendendo a mão em direção ao rosto dela antes de puxar de volta. Queria te afastar de tudo isso. Tinha medo de que se alguém suspeitasse que eu me importava com você, tentariam te usar contra mim de novo. A sinceridade em sua voz toca algo nela, mas ela foi machucada demais para baixar a guarda facilmente. Você poderia ter ligado. Ia arriscar alguém interceptar a ligação? Ele suspira. Diante da expressão surpresa de Marina, ele dá um sorriso amargo. Pois é. Fico paranoico com essas coisas agora que me lembro de tudo. Faz parte de estar no comando. Claro, no comando. Ela balança a cabeça. Então você recuperou suas memórias e lembrou que é algum grande empresário. Lembrei que sou muitas coisas. Ele interrompe, e nenhuma delas particularmente boa. Seus olhos escurecem. Todas aquelas coisas que você ouviu sobre mim naquela noite são verdadeiras. Ela estende a mão para ele sem pensar. Sua mão em seu braço parece acalmá-lo, e ele parece surpreso com o contato. Foi como fui amaldiçoado, ele explica. Amaldiçoado? A perder minhas memórias. Foi uma maldição. Tipo, mágica? Marina pergunta. Quando ele acena, ela acrescenta. Mágica é real? Seus lábios se curvam em um pequeno sorriso quase divertido. Bem, como você acha que me transformei em lobo? Quanto a isso... Ela hesita. Isso é algo regular que você pode fazer? Seu sorriso cai novamente. Sim, ele diz cuidadosamente. Sou um metamorfo. Sou um homem, mas também não sou. Ou parte de mim não é. Marina pensa em todas as coisas que a intrigaram sobre ele. Seu senso de olfato aguçado. A maneira como ele às vezes rosnava quando frustrado. Ela diz lentamente. Isso meio que faz sentido. Ele observa sua reação de perto. Isso te incomoda? Marina bufa. É por isso que você está aqui? Ela dispara. Preocupado que eu vá contar a alguém seu segredo? Não, Dmitri diz rapidamente. Não estou preocupado com isso. Confio em você. Então, com o que você está preocupado? Ele respira fundo. Você tem que entender que não sou uma boa pessoa, Marina. Não de verdade. Foi por isso que fui amaldiçoado em primeiro lugar. Ele continua antes que ela possa interromper. Minha ex-noiva, que devo confessar que só fiquei noivo para pressionar sua família a assinar um negócio, me amaldiçoou depois que terminei as coisas. Ela mandou me sequestrarem e me jogou nesta cidade para que ninguém me encontrasse. Marina faz uma careta e ele pausa. Desculpa, ela diz. Só estou debatendo se você mereceu ou não. Uma risada surpresa escapa dele. Provavelmente mereci, ele admite.
Depois de recuperar minhas memórias, rastreei o que Sheila tinha feito. A maldição foi projetada para só quebrar se alguém verdadeiramente se apaixonasse por mim. Por mim, sem meu dinheiro ou poder ou influência. Ela estava convencida de que nunca aconteceria, que eu ficaria assim para sempre. Marina sente calor subir para suas bochechas. Ah, quando eu estava naquele beco e você me encontrou, você disse... Ele para. Lembro do que eu disse. Ela interrompe, suspirando. Ele parece abatido com seu tom, seus ombros caindo levemente. Certo, ele diz cuidadosamente. Ele hesita, então pergunta. E agora? Você acha que talvez com o tempo ainda poderia me amar agora que sou isso? Ele gesticula para si mesmo. Isso, Marina repete. Ainda sou todas aquelas coisas terríveis que era antes, ele diz, palavras vindo mais rápido agora. Ainda comando uma empresa implacável. Ainda tomo decisões que machucam pessoas. Ainda estou cercado por outros tão cruéis quanto eu. Mas a coisa é, Marina, que agora me lembro de como eu era quando estava com você. E gostei muito mais daquela pessoa. Sentindo-se corar, Marina bufa. Então o quê? Quer que eu seja a sua bússola moral? Não, Marina. Sua voz cai. Quero que você ainda me ame. Senti sua falta. Não posso voltar a como as coisas eram antes. Não mais. Não quando sei como é ser amado por alguém como você. Quer dizer pobre e comum? Ela brinca fracamente. Quer dizer altruísta, ele diz, estendendo a mão para afastar cabelo úmido de chuva de seu rosto. E corajosa, gentil. Seu polegar traça o contorno de seu rosto. E muito, muito bonita. Marina sente lágrimas se formando atrás de seus olhos e pisca furiosamente para afastá-las. Olha, ela diz, voz instável. Começamos isso quando você não era você mesmo. Mas suas memórias voltaram agora, e eventualmente você vai perceber que pertence àquele mundo cintilante seu. E eu... não há nada cintilante sobre ele, ele interrompe. Não sem você. Seus lábios encontram os dela, quentes e familiares e desesperados de uma vez. Ele a beija como um homem se afogando encontrando ar, como alguém voltando para casa depois de um longo tempo fora. Eu te amo, ele sussurra. A maldição quebrou, porque você me amou quando eu não tinha nada a oferecer além de mim mesmo. Agora tenho tudo, e a única coisa que quero é você. Ela olha para ele. Este homem que é tanto Dmitri quanto Bruno, tanto a alma perdida que ela encontrou em um beco, quanto a criatura poderosa que está diante dela agora. Me dê uma chance, ele implora suavemente. Só mais uma chance. E apesar de tudo, apesar da dor das últimas 2 semanas, apesar das complicações que amá-lo trará, Marina se ergue nas pontas dos pés e pressiona seus lábios nos dele novamente. A chuva continua a cair ao redor deles, mas nenhum dos dois nota. Neste momento, neste beco sem nada de especial onde sua história começou, eles são as únicas 2 pessoas no mundo. A garota que encontrou um lobo e o lobo que encontrou seu coração. Fim. Gostou? Deixa seu like, se inscreve e comenta aqui embaixo qual parte mais te emocionou. Tem muito mais história chegando.